Fala galera, hoje vou falar um pouco sobre a descoberta de metais dentro do contexto histórico da química, demonstrando sua grande importância para a consolidação de grandes civilizações da época até os dias atuais. No período neolítico, se deu a Revolução Agrícola, o que gerou uma necessidade no aperfeiçoamento de práticas e ferramentas agrícolas. Essas necessidades geraram grandes mudanças no estilo de vida do homem, dando início ao que chamamos de Idade dos Metais. Além disso, o domínio dos metais influenciou nas disputas entre as comunidades por territórios com as melhores pastagens e áreas férteis. Nesse mesmo período, se deu a descoberta do primeiro metal, o cobre. O mesmo era moldado a frio por ser bem maleável. Em seguida, começaram a ser derretidos e colocados em moldes, se dando assim objetos como artefatos domésticos, armas de caça, de guerra e ferramentas agrícolas. Esses processos de derretimento e moldagem dos metais se devem ao aperfeiçoamento de técnicas químicas, como a fundição. O cobre derretido era despejado em moldes talhados e o acabamento das peças era feito com a fricção de pedras em diversos formatos. Com o decorrer do tempo, o cobre veio a se misturar com outros materiais. Por exemplo, o latão é uma liga que resulta da união do cobre com o zinco e fora utilizado na Roma Antiga para a produção de moedas. O próximo metal a ser descoberto foi o bronze. Ele era obtido através do cobre com o estanho ou com o arsênio. Acredita-se que a sua descoberta aconteceu de forma acidental. O minério de cobre contaminado por arsênio ou estanho, ao final do processo de fundição, apresentou características diferentes, o que chamou a atenção. A fundição de bronze era bem semelhante ao do cobre, contudo, as técnicas utilizadas foram aprimoradas, como um forno mais elaborado e paredes de pedra, que permitiam atingir até 1200 graus Celsius. No estado líquido, o bronze era colocado em moldes de pedra, já com o formato desejado, podendo ser utilizados vários moldes em conjunto, no caso de objetos mais complexos. Os objetos de bronze chineses tinham caráter ornamental, sendo utilizados na maioria das vezes em cerimônias. Arqueólogos chineses, em 1975, descobriram a tumba da esposa de um rei da dinastia Shang, com vários objetos artísticos. No local, foram encontradas mais de 400 vasilhas de bronze e 600 peças de jade e de pedra. Por último, se deu a Idade do Ferro. Não há evidências de como a extração do ferro foi descoberta. As forjas da época não conseguiam atingir a temperatura necessária para fundir o ferro. Então o ferreiro, por meio de golpes, tirava as impurezas do material e levava para um segundo forno, onde tornava a ser batido até formar uma massa esponjosa. Após o repetitivo processo de martelagem e aquecimento, originava-se uma barra de ferro pura, resistente e maleável. Os objetos eram moldados na fundição, mas dava-se um acabamento para corrigir as falhas. Com o domínio do ferro, foram criadas ferramentas que auxiliaram na agricultura, como o arado de metal e a enxada. Também foram produzidos utensílios domésticos, como potes, facas e panelas. Por fim, é possível perceber que a descoberta dos metais tem um grande peso na história da química, por esta ser a base do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos metais. Estes continuam sendo muito importantes e com grandes aplicações em diversas áreas do nosso cotidiano, como áreas tecnológicas, produção de recipientes alimentícios, utensílios domésticos e atuais construções civis.